If you have your Bibles on you, Se você tem sua Bíblia com você, I want you to turn to the book of John. eu quero que você abra no livro de João. We brought our 4 boys with us. Trouxemos os nossos 4 meninos I have conosco. 4 children. Eu tenho 4 filhos. And I think we may have a picture of them. Eu acho que temos uma foto deles. There they are. Estão ali. I can see them there. Are they on the screen? Eles estão ali So do there's lado. our children. Então esses são os nossos filhos. Now let me be honest. Deixa eu ser honesta. This is as cute as we're ever going to get. Esse é o mais fofo que vamos estar. But this is obviously my husband Ben. Obviamente é o meu marido Ben. And Ben does all of our filming and recording and editing. E o Ben faz toda a nossa filmagem, edição, He's our gravação. problem solver at Truth to Table. Ele é o nosso resolvedor de problemas no Verdade pra Mesa. And for those of you that don't know, E para aqueles que não sabem, we run a movement nós temos um movimento called Truth to Table, chamado Verdade pra Mesa, where we record Bible studies and courses and training onde nós gravamos estudos bíblicos, cursos, treinamentos from my kitchen table. da minha mesa da minha cozinha. And we reach about 115 nations. E nós alcançamos cerca de 150 nações. And we touch about 100,000 lives a month. E tocamos cerca de 100 mil vidas por mês. And I still get to do my own laundry. E eu ainda consigo fazer a minha própria roupa, lavar a minha própria roupa. And so Ben does all of that. Então o Ben faz tudo isso. I also wanted to say I'm so grateful to have our team with us. E eu também queria dizer que eu estou tão grato de ter nosso time It's conosco. one thing to go on a ministry trip. Uma coisa é ir numa viagem de ministração. It's another thing to go with 4 children. É uma outra coisa fazer uma viagem dessa com 4 crianças. I said, if you can go with us. Eu falei, você pode ir com a gente. If you don't judge us. Se você não nos julgar. Because our kids, they only a few of them know the Lord. Porque os nossos filhos, só alguns deles conhecem o Senhor. So Hudson is our second son. Então Hudson é o nosso segundo I filho. guess I didn't talk about Judah. Acho que eu não falei sobre o Judá. Judah's Esqueci. 12. O Judah tem 12. He wants to be a movie producer. Ele quer ser um produtor de He's filmes. very kind. Ele é muito gentil. He's really into music right now. Ele gosta muito de música. Hudson is very all boy. O Hudson é todo menino. He's energetic. Ele é energético. He's smart. Ele é inteligente. He loves numbers and engineering. Ele ama números, engenharia. So we hope that he makes the money for us. Então esperamos que ele ganhe um dinheiro pra gente. And then Grayson is our third son. E o Grayson é o nosso terceiro filho. And Grayson is a romantic. E o Grayson é um romântico. He's very similar to me. Ele é muito parecido comigo. He has blonde hair. Ele tem cabelo loiro. And he's intense. E ele é intenso. And he has a raspy voice. E ele tem uma voz grossa. And we're both trying to quit smoking. E nós dois estamos tentando largar o cigarro. No, I'm kidding. Não, brincadeira. But he is he's one of those kids. Mas ele é um dessas crianças Where he even at a young age. onde até numa idade nova, He asked me to buy him a tuxedo. ele pediu para eu comprar um terno para ele. And he wore that tuxedo E ele usou esse terno to school para a escola every single day for a year. todos os dias por um ano. And one day he came up to me E um dia ele veio para mim and he said, "Mom, e ele falou: "Mãe, when am I going to be a grown-up?" quando é que eu vou ser um adulto?" And I said, "Grayson, it's going to take a E while." eu falei: "Grayson, vai demorar um pouquinho." And he said, "Well, then when am I going to get E married?" ele falou: "Mas então quando é que eu vou me casar?" I said again. E eu falei de novo: This is going to take a while. "Isso vai levar um tempinho." I said, "But you can marry me." Mas eu falei: "Você pode casar comigo? I mean, I'm an Italian woman. Eu sou uma mulher italiana. I don't ever want you to leave." Eu não quero que você nunca vá embora." And he says, "Mom," E ele falou: "Mãe." he gets very angry. Ele ficou bem brabo. He says, "I don't want to marry E you. ele falou: "Eu não quero casar com você. I want a woman all to myself." Eu quero uma mulher só pra mim." So pray for Grayson. Então ore pelo Grayson. And then Beckham is our baby. E aí o Beckham é o nosso bebê. And he's fearless. E ele não tem medo. He's just a joy. Ele é uma alegria. And I am so grateful for him. E eu sou tão grata por ele. You know, I didn't know we would have 4 kids. Sabe, eu não sabia que íamos ter 4 filhos. I didn't know getting pregnant was so easy. Eu não sabia que engravidar era tão fácil. But I love having my children. Mas eu amo ter os meus filhos. And I did not grow up around boys. E eu não cresci ao redor de meninos. I have a mom. Eu tenho uma mãe. And I have an identical twin sister. E eu tenho uma irmã gêmea idêntica. And I have a full Italian dad. E eu tenho um pai completamente italiano. Who's like almost a girl. Que é quase uma menina. And so we were raised very female. Então nós crescemos no lar feminino. And now I'm surrounded by 5 men. E agora eu tô cercada por 5 homens. So I talk boy. Então eu falo menino.
menino. I know how to talk man. Eu sei como falar homem. And I love it. E eu amo. And so that's our house. Então essa é a nossa casa. And it's crazy. E é uma loucura. And wonderful. E incrível. And a little gross. E um pouco nojenta. But that's what we're living. Mas é assim que a gente vive. And so we are so, you know, I'm so honored to be in Brazil. Eu estou tão honrada de estar no Brasil. You know, this is our 10th day. Esse é o nosso 10º dia. And it's amazing to see what God is doing in this nation. E é incrível ver o que Deus está fazendo nessa nação. I hope that you know how special it is. Eu espero que você saiba o quão especial é. We get to travel around the world. Podemos viajar ao redor do mundo. And most of the time, E a maioria das the vezes, church needs to be revived. as igrejas precisam ser reavivadas. But in this nation, Mas nessa nação and with these e communities, com essas comunidades, God is doing something very special. Deus está fazendo algo muito especial. I'm very excited. Eu estou muito animada. You are in the generation Você está em uma geração where revival is happening. onde o avivamento está And acontecendo. people have prayed for this. E as pessoas oraram por They isso. have cried out for this. Elas choraram por isso. And you are smack dab in the middle of it. E você está aqui bem no meio disso. You know, as an American, Sabe, como americana, I'm jealous. eu tô com inveja. Because what we're experiencing here, Porque o que nós estamos experimentando aqui, we are not experiencing where we are. não estamos experimentando onde nós estamos. I mean, we have beautiful parts. Sim, nós temos lindas And partes. there are pockets of it. E tem pequenos bolsos disso. There's something happening here. Mas tem algo acontecendo aqui. It's tangible. É tangível. You can feel it. Podemos sentir. And I hope to God E eu espero em Deus that you're able to steward this que você consiga avançar isso and see this grow. e ver isso crescer. His eyes are on Brazil right now. Os olhos de Deus estão no Brasil agora. And his eyes are on you. E os olhos dele estão sobre você. And I believe that Brazil E eu creio que o Brasil will be the leading suppliers or the leading catalysts. vão ser os principais fornecedores, o catalisador principal. And you will send missionaries around the world. Vocês vão enviar missionários para todo o And it will mundo be linked to this movement. que vão ser linkados a esse I movimento. really sense that. Eu realmente sinto isso. I think God's going to put a call on many of your lives Eu acho que Deus vai colocar um chamado em muitas das vidas de vocês. to go and develop what's happening here in other places. Para ir e desenvolver o que está acontecendo aqui em outros lugares. So we are encouraged. Então estamos encorajados. We're going to be here for 21 days. Vamos ficar mais de 21 dias. And I am loving it. E eu estou amando. We have eaten so much food. Nós comemos tanta But comida. my personal favorite Mas o meu favorito is pusheen. é pudim. Oh man. Meu Deus. How do we know that God is real? Como sabemos que Deus é real? Pusheen. Pudim. Amen. Amém. Amen. As you turn to the book of John, Quando olhamos no livro de João, I want to preach something tonight eu quero pregar algo essa noite. that I believe Que eu creio if you don't understand this, que se você não entender isso, you will not live an empowered life. você não vai viver uma vida empoderada. In fact, I would say Na verdade, eu diria that this one message que essa única mensagem has been the miracle tem sido o milagre in my life. na minha vida. It's the thing that has kept me É a coisa que me manteve in the face of hardship, em frente às dificuldades, in the face of judgment, em frente aos julgamentos, in the face of my own em weakness. frente à minha própria fraqueza. This one thing Essa única mensagem has kept me tem me mantido and has continued to keep me. e continua me mantendo. As I celebrate 22 years of ministry Conforme eu celebro 22 anos de ministério and 17 years of ordination, e 17 anos de ordenação, this one message essa uma mensagem has sustained me. tem me sustentado. And I will use this E eu vou usar isso for the rest of my life. pro resto da minha vida. This is a life message. Essa é a mensagem de uma vida. And I want to teach you something, E eu quero te ensinar algo. or maybe remind you of Ou something. talvez te lembrar de algo. And so in John chapter 11, Então, em João capítulo we 11, find that there's a man named Lazarus. descobrimos que tem um homem chamado Lázaro. And Lazarus is friends with Jesus. E Lázaro é amigo de Jesus. How many of you would love to be friends with Jesus? Quantos de vocês amariam ser amigos de Jesus? How many of you? Yeah. Quantos de vocês?
I mean, could you imagine Você consegue imaginar? when he gets sick? Quando ele fica doente, His sisters send word to Jesus. as irmãs dele enviam uma mensagem para Jesus. Could you imagine like picking up the phone and calling Jesus? Você imagina pegar o telefone e ligar para Jesus? Like you have his cell phone. Tipo, você tem um número And dele. you're like, hey Jesus. E você fala, ei, Jesus. It's your friend. Ei, é o seu amigo. It's Mary and Martha. É Maria e Marta. Our brother Lazarus, O nosso irmão Lázaro, the one that you love, aquele que você ama, is sick. está doente. We want you to come. Eu quero que você venha Touch him. e o toque. Now I love how they do this. Eu amo como eles fazem isso. Because Martha's a smart woman. Porque Marta é uma mulher inteligente. She's like, hey Jesus. Ela fala, ei, Jesus, Remember the one you love? lembra daquele que você ama? Yeah, he's sick. É, ele está Will you doente. come and heal him? Venha e cure ele. And at that moment, E naquele momento, Jesus looks at his disciples Jesus olha para os discípulos and he says, this is not going to end in death, e ele diz, isso não vai acabar em but morte. Lazarus is going to bring glory to God, Mas Lázaro vai trazer glória para Deus. and he'll reveal the greatness of the Son of God. E ele vai revelar a grandeza do Filho de Deus. But Jesus doesn't do anything. Mas Jesus não faz nada. He declares some truth over it, Ele declara uma verdade sobre aquilo. but he doesn't do anything. Mas ele não faz nada. He waits for 3 days. Ele espera por 3 dias. God kind of likes to wait for 3 days. Have you noticed? Deus meio que gosta de esperar por 3 dias. Você já percebeu? He likes to make sure things are really hopeless Ele gosta de se garantir que as coisas estejam realmente sem esperança before he acts. antes dele agir. And all of a sudden, E de repente, Jesus tells his disciples, Jesus diz aos discípulos: let's go up and let's go to Bethany. Vamos a Betânia. Our friend Lazarus has fallen asleep. O nosso amigo Lázaro está dormindo. He says it's time to go wake him up. É hora de acordá-lo. We're going to jump down to verse 14. Vamos pular para o verso 14. And verse 14 through 15 says, E no verso 14 ao 15 diz: then Jesus made it plain to them, E Jesus fez um plano a eles. Lazarus is dead. Lázaro está morto. And for your sake, E por seu bem, I'm glad I wasn't there. eu estou feliz que eu não estava lá. Because now you have an opportunity Porque agora vocês têm uma to oportunidade see who I am, de ver quem eu sou, so that you will learn to trust me. para que vocês aprendam a confiar em mim. Come, Venham, let's go see him. vamos vê-lo. You know what I have found in my own life? Sabe o que eu descobri na minha própria vida? Is that there are 2 narratives É que existem 2 narrativas that will always follow our lives. que vão sempre seguir na nossa vida. There are 2 narratives Tem 2 narrativas that will always follow your life. que sempre vão seguir a sua vida. The first narrative A primeira narrativa will always be facts. vai sempre ser os fatos, The things that have happened to you. as coisas que aconteceram com você, The things that you have gone through. as coisas pelas quais você passou, The things that you are experiencing right now. as coisas que você está experimentando These are agora. facts. Esses são fatos. We don't disagree with them. Não discordamos deles. To ignore a fact Para ignorar um fato is delusional. é uma loucura. But there's a second narrative that always follows our lives. Mas tem uma segunda narrativa que sempre segue a nossa vida. And that is the narrative of truth. E essa é a narrativa da verdade. And truth will always speak a better word E a verdade vai sempre declarar uma palavra melhor, if you will listen to it. se você ouvi-la. And so what I find in our own lives, Então o que eu descobri na nossa própria vida, that all throughout my life, que é por toda a minha vida, I've had 2 roads before me. eu tive 2 caminhos na minha frente. I've always had fact Eu sempre tive os fatos and I've always had truth. e eu sempre tive a verdade. And they're both available to me. E os 2 estão disponíveis para mim. And fact seems like the obvious road, E os fatos parecem um caminho mais óbvio, but as I hang out with God, mas conforme eu passo um tempo com I see that Deus, truth begins to be eu vejo a verdade começar a ser the best road chosen for me. o melhor caminho escolhido para mim. You know, I think about this reality. Sabe, eu penso sobre essa The realidade. fact is that Lazarus is dead. O fato é que Lázaro está morto. The fact is that Jesus didn't go to him. O fato é que Jesus não foi até ele. Jesus did not heal Lazarus at that moment. Jesus não curou Lázaro naquele And momento. fact is staring Mary and Martha in the face. E o fato está encarando Maria e Marta no rosto. We asked Jesus to come, Pedimos a Jesus que viesse and he did not come. e ele não veio. Our brother is dead. Nosso irmão
irmão está morto. Jesus is late. Jesus está atrasado. Jesus could have done a miracle. Jesus podia ter feito um But he did milagre, not do a miracle. mas ele não fez um milagre. Fact Fato is in their face. está no seu rosto. Listen, I love you. Escuta, eu te amo, But fact mas os fatos is right in your face. estão bem na sua cara. This is what has happened to you. Isso é o que aconteceu com você. Some of you, Alguns de vocês, the fact is that you have been abandoned. o fato é que você foi abandonado. Some of you, Para alguns de vocês, fact is that you have gone through abuse. o fato é que você passou por um abuso. Some of you, Alguns de the vocês, fact is that you're illiterate, o fato é que você não sabe ler e escrever, that you're impoverished, que você está empobrecido, that you're divorced, que você é divorciado, that your kid isn't around you or your kid is gone. ou que o seu filho foi embora. And maybe fact is that you're sick, E talvez o fato é que você esteja or that doente, you deal with depression or anxiety. que você esteja lidando com depressão, ansiedade. And these are facts that have happened in your life. E esses são fatos que aconteceram na sua vida. And the facts are in your face. E os fatos estão na sua cara. But they do not have the final word. Mas eles não têm a palavra final. When we come to Christ, Quando vimos a Cristo and we surrender our lives to Him, e entregamos nossas vidas a we Ele, have a different narrative that begins to follow our lives. nós temos uma narrativa diferente que segue a nossa And vida. that is the narrative of truth. E essa é a narrativa da verdade. And I understand this. E eu entendo isso. Because as a young woman, Porque como uma jovem mulher, fact stared me in the face. os fatos me encararam no meu rosto. I am the least likely Eu sou com a menor possibilidade to be on this platform. de estar nessa plataforma. I did not have Eu não tinha the gifts to be on this platform. os dons para estar nessa I did not plataforma. have the education. Eu não tinha educação. When I was a young woman, Quando eu era uma jovem mulher, I learned that I had learning issues. eu aprendi que eu tinha dificuldade de aprendizado. I came from a very powerful family, Eu vim de uma família muito a very poderosa, educated family. uma família muito educada. My grandfather was an Italian immigrant O meu avô era um imigrante italiano that came over to New York City que veio para a cidade de Nova York and lived in a one-bedroom apartment e viveu em um apartamento de um quarto with his 5 siblings. com seus 5 irmãos. He worked his way through law school, Ele trabalhou seu caminho até a faculdade de Direito, eventually became a congressman, eventualmente se tornando um deputado and then a Supreme Court justice of New York State. e aí um juiz da Suprema Corte do estado de Nova York. He was surrounded by presidents. Ele estava cercado de I have presidentes. pictures of him with the Pope, Eu tenho fotos dele com o Papa, with all the first astronauts that ever touched the moon, that ever were on the moon. com os astronautas que foram para a Lua. He was a performer. Ele era um He performador. was driven. Ele tinha força. He was powerful. Ele era poderoso. And his 5 kids, E os seus 5 filhos, they followed in suit. todos eles o seguem de ternos. So I came from a family Então eu vim de uma família that were very powerful. que era muito poderosa. But I learned in 3rd grade Mas eu aprendi na terceira série that I had learning issues. que eu tinha dificuldade de I aprendizado. was dyslexic. Eu era disléxica. I could not read out loud. Eu não conseguia ler em voz alta. I could not read my own handwriting. Eu não conseguia ler minha própria escrita. And every time I wanted to grow in education, E toda vez que eu queria crescer em educação, I was faced with the fact eu era encarada com os fatos that I could not learn, de que eu não conseguia aprender, that I was not like everybody else. de que eu não era como todo mundo. And so every single day, Então todos os dias I would feel ashamed. eu sentia vergonha. I would go to school Eu ia para a escola and I would be so behind. e eu estava tão atrasada. I would sit in my seat Eu sentava na minha and I cadeira was terrified e eu estava aterrorizada that somebody would find out de que alguém iria descobrir that I did not know what I was doing. que eu não sabia o que estava fazendo. And so when I began to grow in this faith home, Então, conforme eu comecei a crescer nesse lar de fé, and I began to hear that God could have a call on my life, e eu comecei a aprender que Deus podia ter um chamado para minha vida, I thought, God can't use me eu pensei, Deus não pode me usar, because I'm broken. porque eu estou quebrada, I'm missing something. eu estou faltando algo. God uses the gifted. Deus usa os que têm dons. He uses those that can read out loud. Eles usam aqueles que conseguem ler em voz alta. He uses the educated. Ele usa os que são educados. And at 17, E aos 17 anos, I was trying to stay under the radar. eu estava tentando ficar abaixo do radar. In church, Na igreja, I was trying to stay unseen. eu estava tentando ficar invisível. And at school, E na escola, I was trying to stay unseen. eu estava tentando ser I invisível. was a master Eu era uma mestre of trying to stay hidden. em tentar me esconder. And I lived with so much
pain. E eu vivia com tanta dor. And so one night, E uma noite, some guys from my school uns caras da nossa escola came to take my sister and I to go to a party. vieram para buscar eu e minha irmã para uma festa. 17 years old. Eu tinha 17 anos de idade And I get into the backseat of this car. e eu entrei no banco traseiro desse carro. The music is playing. A música tá tocando. I'm just kind of checked out. Eu tô meio que curtindo ali. And all of a sudden, E de repente, I hear the voice of God begin to speak to me. eu escuto a voz de Deus começar a falar comigo. It's a clear voice. É uma voz clara. It's not audible, Não é audível, but it's the voice of God. mas é a voz de Deus. And he begins to speak. E ele começa a falar. How do we know that it's God's voice? Como sabemos que é a voz de Deus? Because often Porque muitas vezes it's smarter than us. é mais esperto que nós. And it says things that we would never think about. E diz coisas que nunca pensaríamos. And it rises to the surface. E ele eleva a superfície And it brings clarity. e traz claridade. And it pulls on our own identity. E puxa a nossa própria identidade. And so as I'm sitting in the car, Então eu tô sentada ali no I carro. hear the Holy Spirit speak to me. Eu escuto o Espírito Santo falar He comigo. says, Havilah, Ele diz: Havila, what are you doing? o que você está fazendo? You cannot do this. Você não pode fazer isso. You have a call on your life. Você tem um chamado na sua vida. You got to reach your generation. Você precisa trazer a sua geração. And I'm beginning to hear him speak to me. E eu tô começando a ouvir ele a falar comigo. And I don't know what to do. E eu não sabia o que fazer. But I know I need to say something to these guys. Mas eu sabia que precisava falar algo para aqueles caras. So I shout out over the music. Então eu gritei acima da música. Can you turn the music down? Ei, você pode abaixar a música? I'm 17. Eu tinha 17 anos. I don't have this planned out. Eu não tinha planejado nada disso. So I shout out, Então eu gritei. I have a call of God on my life. Eu tenho um chamado de Deus na minha vida. And it sounds really amazing in church. Isso soa muito incrível na But igreja. it's very awkward in the backseat of a car. Mas é muito embaraçoso no banco de trás do With some carro. guys that are trying to take you to a party. Com caras que estão tentando te levar para uma festa. I shout out, I have a call of God. Então eu gritei, eu tenho um chamado de And Deus. immediately I begin to cry. E imediatamente eu comecei a chorar. Because how many of you know Porque quantos de vocês sabem that when you partner with truth, que quando você faz parceria com a verdade, it's all of a sudden you partner with God. de repente você faz parceria com Deus? And at that moment I was partnering with truth. E naquele momento eu estava fazendo uma parceria com a verdade. I'm crying Então eu estava chorando. because my whole world is like coming into alignment all at once. Porque parecia que todo o meu mundo estava se alinhando de uma vez. I'm agreeing with God. Eu estou concordando com Deus. I look over at my twin sister Eu olhei para minha irmã gêmea and we are exactly alike. e nós somos exatamente iguais. I mean, I feel like she could read my thoughts almost. Eu sinto às vezes que ela consegue ler os meus We are pensamentos. so similar. Nós somos tão parecidas We are 10% of identical twins, are mere twins. que 10% da nossa anybody a genialidade twin in é uma gêmeos espelhados. Alguém que é gêmeo? Anybody a twin in here? Alguém tem uma irmã Is gêmea? anybody a mere twin? Alguém é gêmeo espelhado? I'm left-handed, she's right-handed. Então eu sou canhota, ela é destra. It's like we're looking in a mirror. É como se eu estivesse olhando no espelho. They did a whole study of this. Eles fizeram todo um estudo disso. And we are, everything is the same. Our hair is the same, our eyes are the same. E tudo nosso é igual. O cabelo é o mesmo, os olhos são os mesmos. I still get us mixed up in pictures. Eu ainda confundo a gente nas fotos. And so isn't that amazing? Não é incrível? So we were married 6 months apart. Então nós nos casamos com 6 meses de diferença. And our first baby E nosso primeiro bebê 9 days apart. tem 9 dias de diferença. Our second babies O nosso segundo bebê are 3 weeks apart. tem 3 semanas de diferença. Our third baby Nosso terceiro bebê are 3 months apart. tem 3 meses de diferença. And they all have the same E dad. todos eles têm o mesmo pai. No, I'm kidding. Não, brincadeira. They don't. Brincadeira, eles não têm. I gotcha. Peguei vocês. No. Não. She has a wonderful husband. Ela tem um incrível marido. He's like a 6'3" British man. Ele é um homem de 2 metros de altura, britânico. But our husbands get us mixed up. Mas os nossos maridos confundem a And sometimes gente. he'll come and hug me. E às vezes ele vem e me And abraça. I'll yell, I'm not your wife. E eu grito, eu não sou sua esposa. Let me go. Me solta. I get pregnant very fast. Eu engravido muito rápido. So, anyway, De qualquer jeito. we're in the backseat of this car. Estávamos no banco de trás daquele carro. And I look over at my sister. E eu olhei para minha irmã. And I thought she'd be angry at me. E eu achei que ela ia estar braba comigo. She's crying. Ela estava chorando. It's like God just kind of descended in the car. Era como se Deus tivesse descido naquele carro.
And I tell the guys in the front, E eu falei para os caras na frente: I'm going to serve God. eu vou servir a Deus. This is what I'm going to do. É isso que eu vou fazer. You're welcome to come with me if you want. Você é bem-vindo para se juntar a mim se você But quiser. I've made my decision. Mas eu tomei minha decisão. I still laugh to this day Eu ainda rio até hoje. because when I look out the window, Porque quando eu olhei pela janela, I realized that the guys had taken us home without me asking. eu percebi que os caras tinham levado a gente para casa sem nós pedirmos. I think we were not fun anymore. Eu acho que a gente não era mais divertida. We get out of the car. A gente saiu do carro. I walk into our home. Eu entrei na nossa casa. It's pitch black. Tava muito escuro. I get down. Eu me, Hopefully I can do it in these pants. eu me ajoelho. Será que eu vou conseguir fazer com essa I calça? get down and I kneel down by my bed. Eu me ajoelho perto da minha cama. I say, God, E eu digo: Deus, I'm not much. eu não sou muito. I'm young. Eu sou jovem. I'm 17. Eu tenho 17 anos. I'm a girl. Eu sou uma menina. Haven't seen a lot of women Não vi muitas in mulheres ministry up until this point. no ministério até aquele momento. And I have no special gifts. E eu não tenho nenhum dom especial. I can't think of one thing to offer you. Eu não consigo pensar em uma coisa para te oferecer Like, wow you. que fosse te impressionar. My hands are so empty. As minhas mãos estão tão vazias. But if you can use me, Mas se você pode me usar, I'm available. eu estou disponível. I don't know how you feel, Eu não sei como você se sente, but I think some of us, mas eu acho que alguns de at the nós, core of who we are, no centro de quem nós we somos, wonder what to offer God. nós nos perguntamos o que oferecer para But Deus. you know what? Mas sabe de uma coisa? God is very clear Deus é muito claro that He takes the small things que Ele pega as pequenas to coisas confound the wise. para confundir os sábios. And He has no problem E Ele não tem problema giving us what we need. em nos dar o que nós precisamos. The Holy Spirit said to me, O Espírito Santo disse para mim: yes, today your hands are empty, sim, hoje as suas mãos estão vazias, but one day they will be overflowing mas um dia elas estarão transbordando with the things that I give you. com as coisas que eu vou te dar. Hallelujah. That night, Naquela noite, I chose to partner with truth. eu escolhi fazer uma parceria com a verdade. The facts were staring me in the face. Os fatos estavam me encarando. You have learning issues. Você tem dificuldade de aprendizado. You're not that smart. Você não é muito You're not inteligente. that gifted. Você não é muito talentosa. There's not a wow about you. Não tem nada impressionante sobre você. But truth was also staring me at the face. Mas a verdade também estava me And encarando. it was the face of Jesus. E era o rosto de And He Jesus. was saying, you are enough. E ele estava dizendo: você é Because I'm suficiente, porque eu sou You are worthy. suficiente. Você é You are digna. loved. Você é You are amada. accepted. Você aceita. I have a call on your Eu tenho um life. chamado na I sua will vida. use your life Eu vou usar a sua to the vida. fullest of your potential. A capacidade you máxima will do seu partner with potencial. truth, Se você fizer parceria com a And you verdade will believe what I'm saying e você about you. crê no que eu falo sobre That I você am who I said I am. e que eu sou quem eu disse And que I eu will do sou, what I said I will do. então eu vou fazer o que eu disse que ia I learned fazer. a valuable lesson that night. Eu aprendi uma lição valiosa aquela I didn't noite. see an angel. Eu não vi um anjo. I didn't have a physical encounter. Eu não tive um encontro físico. But I learned one thing. Mas eu aprendi uma That if coisa. I say it with my mouth, De que se eu falar com a minha boca and I believe it in my heart, e eu crer no meu it's as coração, good as done. já está feito. And heaven begins to move on your E os behalf. céus começam a se mover ao seu It's just favor. a matter of time. É só uma questão de tempo. And so don't give up. Então não desista. Don't let facts narrate your life. Não deixe os fatos narrarem a sua Don't vida. stop at the facts. Não pare nos fatos. You'll end up bankrupt in your life. Você vai entrar em falência na sua vida. All of us have facts. Todos nós temos fatos. All of us have limitations. Todos nós temos limitações. All of us have things we don't want anyone to know about. Todos nós temos coisas que não queremos que ninguém saiba. Truth speaks a better word over our lives. Mas a verdade fala uma palavra melhor sobre a nossa vida. Truth has the power A verdade tem o poder to tell us what heaven is thinking. de nos dizer o que os céus estão pensando. And so what is the difference Então, between fact and truth? Qual é a diferença entre fato e verdade? See, the difference is Sabe, a diferença é: fact has happened to us, o fato aconteceu conosco, but truth is what heaven is saying about us. mas a verdade é o que os céus dizem sobre nós.
when we figure out what God is saying about us, Quando descobrimos o que Deus diz sobre nós, we live a different life. vivemos uma vida diferente. I want us to jump back to John chapter 11. Eu quero que voltemos para João capítulo 11. You see, when Jesus takes his disciples to Martha and Mary, Sabe, quando Jesus leva os seus discípulos para Marta e Maria, Lazarus has been dead. o Lázaro já estava morto. He's been wrapped with grave clothes, Ele foi embalado com and bandagens he's been put into a grave. e ele foi colocado num túmulo. And when Martha hears Jesus is coming, E quando Marta escuta que Jesus está vindo, I think I understand Martha. e eu acho que eu entendo Marta, Because when Jesus is coming, porque quando quando Jesus está chegando, she runs out to talk to him. ela corre para ir falar com ele. And I don't think it's a sweet, soft little conversation. E eu não acho que foi uma conversa doce e gentil. I think Martha's going to give Jesus her mind. Eu acho que Marta vai dar um pedaço da mente dela para I mean, Deus, how para many of you are Jesus. women? Quantos de vocês são You can mulheres? imagine Você pode imaginar saying, I'm going to come talk to Jesus, falar, eu vou lá falar com Jesus, but I don't want anyone else to hear what I'm about to say. mas eu não quero que ninguém escute o que eu vou falar, Because I'm not sure what I'm going to say either. porque eu também não sei direito o que eu vou falar. She's going to give Jesus her mind. Mas ela vai dar um pedaço da mente dela para Jesus. So she runs out to greet Jesus. Então ela corre para encontrar And Jesus. she's like, Jesus, E ela fala, Jesus, why didn't you come? por que você não veio? I sent word to you. Eu mandei uma mensagem para você. You read the email. Você leu o e-mail. Picked up the phone. Você atendeu o telefone. Didn't respond. Você não respondeu. I told you. Eu te falei. It was the one that you love. Era aquele que você amava. Now he's dead. E agora ele está morto. Thanks a lot, Jesus. Muito obrigada, Jesus. What are you doing here? O que você está fazendo Did aqui? you come to mourn with us? Você veio fazer um luto conosco? You came to be a part of the funeral? Você veio ser parte do funeral? Martha is telling Jesus facts. Marta está falando fatos para Jesus. She says, if you had only come, Ela disse, se você tivesse vindo, my brother wouldn't have died. meu irmão não teria morrido. Have you ever said that to God? Você já falou isso para Deus? If you had only done this, Se você tivesse feito isso, it would have all worked out. tudo teria dado certo. If I hadn't have lost my dad, Se eu não tivesse perdido meu pai, it would have been fine. teria ficado tudo If I bem. hadn't lost my mom, Se eu não tivesse perdido a minha it would have mãe, been fine. teria ficado tudo bem. If that person hadn't hurt me, Se essa pessoa não tivesse me it would have all machucado, been fine. tudo teria ficado bem. Jesus doesn't ignore her. Jesus não ignora ela, Instead, he shows her another way. mas ao invés disso ele mostra um outro caminho. In fact, Jesus is saying, he's trying to get her attention. Na verdade, Jesus está tentando chamar a atenção dela. He's saying, Martha, Ele está dizendo, Marta, I hear all of this, eu escuto tudo o que você está falando, but I am not bound by fact. mas eu não sou amarrado pelos fatos. I'm not telling you that didn't happen, Eu não estou te falando que isso não aconteceu, but I'm telling you that heaven mas eu estou te dizendo que os céus has the final word. têm a palavra final. I love this Eu amo isso, because facts don't get the final word over my life. porque os fatos não têm a palavra final sobre a minha vida. Truth gets the final word. A verdade tem a palavra final. And I love that reality. E eu amo essa realidade. Every single one of us Cada um de nós have a narrative set before us tem uma narrativa diante de nós, every single day. todos os dias. I think about the scripture that says Eu penso nas escrituras que dizem that life and death are set before us every single day. que vida e morte estão diante de nós todos os dias. You know, this isn't just a salvation thing. Sabe, isso não é só uma questão de salvação. This is a Christ following thing. Isso é uma coisa de seguidor da cruz. Every single day, Cada dia I have a choice eu tenho uma escolha to believe truth de acreditar na verdade or to believe fact. ou de acreditar nos fatos. I came to Brazil Eu vim para o Brasil not with the facts alone, não com os fatos sozinho, but I came with the truth. mas eu vim com a verdade. And truth is a muscle that we grow. E a verdade é o músculo que We begin crescemos. to be strengthened by truth. Você pode ser We fortalecido begin pela to put truth in verdade. every area of our lives. Começamos a colocar verdade em cada área Your das nossas pastors, vidas. Os seus The pastores, reason that they have this church a razão que eles têm essa igreja is because they didn't just listen to facts, é porque eles não só ouviram os fatos, but they begin to listen to truth mas eles começaram a acreditar na verdade about your lives. sobre as suas vidas.
People don't lead movements. As pessoas não lideram movimentos. People don't change the world. As pessoas não mudam o mundo. People don't do things that alter society As pessoas não fazem coisas que alteram a sociedade. by simply seeing the facts Simplesmente vendo os and fatos bowing down to e se facts. dobrando aos fatos. They actually lift their head up Eles, na verdade, levantam suas and they think there's cabeças got to be a better e way. eles pensam, tem que ter uma There forma has to be melhor, more. tem que ter mais, There's got to be a truth narrative in here somewhere. tem que ter uma narrativa da verdade aqui em algum lugar. So every day we have to make a choice. Então, todos os dias precisamos fazer uma I love escolha. what happens. Eu amo o que acontece. Because Jesus in John 10:38, Porque Jesus, em João 10, 38, he says this. ele diz isso. Then Jesus, E então Jesus, with intense emotions, com emoções intensas, came to the tomb. veio para a tumba. I love this. Eu amo isso. Because Jesus doesn't look at our facts Porque in a Jesus robotic way. não olha para os nossos fatos de uma forma robótica. When we pour out our lives to him, Nós entregamos nossas and we vidas say, para God, Ele. this hurts. E dizemos, Deus, isso dói. This is hard. Isso é difícil. I don't like the facts. Eu não gosto dos fatos. He doesn't stay separate from it Ele não fica separado de and nós. say, yeah. E diz, I know, I eu know. sei, eu sei. I mean, it's okay. Sim, sim, tudo bem. No. Não. He cries with us. Ele chora conosco. He holds us. Ele nos segura. He hates the fact that we have to go through painful things. Ele odeia o fato de que precisamos passar por coisas dolorosas. I don't know about you, Eu não sei você, but I sometimes get asked, mas às vezes me perguntam: if God is so good, why do bad things happen? se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem? Have you ever heard that? Você já ouviu isso? Have you ever heard that from those around Se you? você quem já ouviu isso daqueles ao seu redor? And we have to go deeper into this. E precisamos nos aprofundar nisso. God is good. Deus é bom. Why do bad things happen? Por que coisas ruins acontecem? Because there is still sin on the earth. Porque ainda existe pecado na terra. There's still broken people on the earth. Ainda existem pessoas quebradas na And our terra. lives are touched by evil. E as nossas vidas são tocadas pelo mal. Because God does not interrupt free will. Porque Deus não intervém no livre-arbítrio. If God was to dictate what we were to choose, Se Deus fosse ditar o que fôssemos escolher, then there would be not real love. então não existiria um amor real. In the garden, No jardim, when Eve ate the apple quando Eva comeu a and maçã Adam ate the apple, e Adão comeu a maçã, God could have interrupted them. Deus podia ter interrompido He could have eles. said, "Stop! Ele podia ter I falado, don't want any para, of this to happen." eu não quero que nada disso But if aconteça. he had interrupted it, Mas ele não interrompeu. then all of a sudden they would no longer have the free choice to choose him. Porque se ele tivesse, então eles não teriam mais o livre-arbítrio de escolhê-lo. They would always wonder, Eles sempre se perguntariam: did I choose God because I wanted to? eu escolhi Deus porque eu queria? Or did I choose God because he made me? Ou eu escolhi Deus porque Ele me forçou? And so to have love, Então, para ter amor, there has to be choice. tem que haver escolha. And there has been free choice on the earth. E sempre houve livre escolha na And terra. people make painful decisions. E as pessoas tomam decisões They touch dolorosas. our lives. Eles tocam as nossas They break vidas. us. Eles nos They quebram. affect Eles nos us. afetam. But I want you to know something. Mas eu quero que você saiba de algo. God doesn't look apart from that. Deus não olha além disso. God doesn't stand far from all of that. Deus não se afasta de tudo isso. He hates it so much. Ele odeia tanto. He's so passionate about you no longer experiencing pain Ele é tão apaixonado em você não mais experimentar a dor, that he sent his son down in the middle of it. que ele enviou o seu filho para o meio da dor. He said, I hate the fact that your life is touched by darkness, Ele falou: eu odeio o fato de que a sua vida é tocada pela escuridão, that I'll sacrifice my own son mas eu vou sacrificar o meu próprio filho to put it into para this. colocar um fim nisso. Now, I love you, Agora, eu amo você, but I would never let my son die for you. mas eu nunca deixaria o meu filho morrer por você. I could never watch my son die for you. Eu nunca poderia assistir o meu filho morrer por você. But God is not like us. Mas Deus não é como nós. God allowed his son Jesus Deus, ele se é alinhado com to Jesus die on our behalf, para morrer em nosso lugar, to rid the world from evil forever. para livrar o mundo do mal para sempre. There's already an end to it. Já tem um fim para isso.
Bible says there'll be no more pain. A Bíblia diz que não haverá no mais more dor tears, e não mais lágrima more shame, e não mais vergonha Everything will be redeemed. e tudo vai ser And it will redimido all make sense. e tudo vai fazer And sentido. so when we have facts facing us at times, Então, quando temos fatos nos encarando às we vezes, bump into pain, nós encontramos com a dor, bump into evil, encontramos com o mal, we bump into brokenness. encontramos com o But we quebrantamento. can believe truth Mas podemos acreditar na verdade, because truth will outlast fact. porque a verdade vai durar mais que os fatos. Fact has an end, O fato acaba, but truth has no end. a verdade não tem fim. Fact has a due date, O fato tem um tempo de acabar, but truth will last forever. mas a verdade vai durar And when para we partner sempre. with truth, E quando fazemos we parceria com a can walk verdade, forever into eternity. podemos caminhar para sempre na eternidade. We are building our lives on truth. Estamos construindo nossa vida na I want to verdade. finish with this story. Eu quero finalizar com essa My história. husband Ben is going to come play for a minute. O meu esposo Ben vai vir tocar pra gente 1 minuto. It's easy to look at someone like myself É fácil olhar pra mim como eu and to assume e assumir that it's easy for me. que é fácil pra mim. It's easy to look at leaders É fácil olhar pra líderes and assume e assumir it must be easy for them. deve ser fácil pra They got it eles. easier than me. Eles têm mais fácil do que eu. Now some things have been easier, Algumas coisas foram mais fáceis, but all of us have a choice. mas todos nós temos uma escolha. When I was a young woman, Quando eu era uma jovem mulher, I cleaned houses. eu limpava casas. I would clean these big houses. Eu limpava essas grandes I would casas. clean 2 houses a day, Eu limpava 2 casas por dia and I would do that all week long. e eu fazia isso a semana toda. And I would take the money E eu pegava o dinheiro and I would buy gas e eu comprava gasolina to go up and down to the California coast para andar pela costa da Califórnia, to preach and pray and prophesy. para pregar, orar e profetizar. So I'm an 18-year-old girl. Então eu era uma menina de 18 anos. My sister and I would clean houses, Minha irmã e eu, a gente limpava a casa, get into our car, entrávamos no and carro we go and minister to groups. e íamos ministrar para grupos. I've been doing this for a long time. Eu tenho feito isso por muito tempo. And at one point, E em algum momento, word had spread that we were ministering, a notícia tinha se espalhado que estávamos ministrando. and we got invited to another state. E fomos convidados para um outro estado. And we go to this place called Utah, E fomos para esse lugar chamado Utah. and the Spirit of God breaks out. E o Espírito de Deus se We're there derrama. till 3 in the morning, A gente ficou lá até 3 da manhã, prophesying and praying. orando, I profetizando. can't wait to check the video out in heaven. Eu mal posso esperar para ver esse vídeo lá no céu. But the second ministry time, Mas a segunda ministração, we go to another state, fomos para outro estado. and we go to do the exact same thing we did in the other place. E fomos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos no outro lugar. And in the middle of the ministry time, E no meio da ministração, the pastor interrupts the service. o pastor interrompe o culto. And he takes the mic Ele pega o and he microfone shuts the service down. e ele encerra o culto. I thought it was a little strange. Eu pensei que aquilo foi meio estranho, I didn't know I was young. mas eu não sabia, eu era jovem. So we go out to dinner that night. Então fomos jantar naquela noite. And as we're sitting at dinner, E conforme a gente estava sentada no jantar, I asked the pastor, eu perguntei para o pastor: so what did you think of tonight? o que você achou de hoje à noite? He said, do you really want to know? Ele falou: você quer mesmo saber? I said, yeah. Eu falei: sim. He said, I don't believe in anything you did tonight. Ele falou: eu não acredito em nada do que você fez essa noite. I don't believe in the message you brought. Eu não acredito na mensagem que você trouxe. I don't believe in women ministering like you did. Não acredito em mulheres ministrando como você fez. And if I had known what you were going to bring, E se eu soubesse o que você ia trazer, I would have never had you. eu nunca teria te convidado. Have you ever had someone say something to you Você já teve alguém falar algo pra você, where it feels like you get punched in the gut? onde parece que você levou um soco no You estômago, can't breathe. você não consegue respirar? And we tried to finish up the dinner as fast as E possible. tentamos terminar o jantar o mais rápido possível. We went to my parents' hotel room. Fomos no hotel dos They meus were pais. ministering at another church. Eles estavam pregando em uma outra igreja. I woke my dad up Eu acordei o meu pai. and I said, Dad, this is what this man said to E me. eu falei: pai, é isso que o cara And I'm falou just pra mim. crying. E eu comecei a chorar. And I'm just overwhelmed. E eu tava assim, sobrecarregada. And he looks at me E ele olhou pra mim. and he says something I'll never forget. E ele falou algo que eu nunca vou esquecer. He says, Havilah, Ele disse: Havila, now you get to decide agora você pode decidir if man called you se o homem te chamou or God called you. ou se Deus te chamou. Now you get to decide
Agora você pode decidir if man called you se o homem te chamou or God called you. ou se Deus te chamou. I remember taking a deep breath, Eu me lembro de respirar fundo and I made a decision that night e eu tomei uma decisão aquela noite that God called me. de que Deus me chamou. And what God had started, E o que Deus começou, He will sustain. Ele vai sustentar. And I could trust Him. E eu posso confiar nele. I could believe Him. Eu posso acreditar nele. His word was truth. A palavra dele era verdade. And every single day, E todos os dias, after that day, depois daquele dia, I've had to make a choice. eu tive que tomar uma decisão. Will I believe truth? Eu vou acreditar na verdade Will I believe facts? ou eu vou acreditar nos Will I fatos? believe what God says about me? Eu vou acreditar no que Deus diz sobre mim Or will I believe what people think about me? ou eu vou acreditar no que as pessoas falam Will I sobre believe mim? what God is going to do with me? Eu acredito no que Deus vai fazer comigo Or will I believe my own limitations? ou vou acreditar nas minhas próprias limitações? You're too old. Você é velha demais. tired. Você está muito cansada. You're too broken. Você está muito You don't quebrada. have what it takes. Você não tem o que They're precisa. better than you are. Eles são melhores do que você. You're going to miss it. Você vai errar. Or can I believe truth? Ou eu posso acreditar na verdade. I am who he says I am. Eu sou quem ele diz que eu sou. I can do what he said I can do. Eu posso fazer o que ele diz que eu posso fazer. Greater is he that's in me Maior é aquele que está em mim than he that's in the world. do que aqueles que estão no mundo. I'm the head and not the tail. Eu sou a cabeça, não a I'm cauda. above and not beneath. Estou acima, não abaixo. I have a call. Eu tenho um chamado. I have a purpose. Eu tenho um propósito. I'm a vital voice. Eu sou uma voz vital. God's just getting started with me. Deus está só começando comigo. He's going to use your life. Ele vai usar a sua This is vida. just the beginning. Esse é só o There começo. is a truth over your Tem life. uma verdade sobre a sua Truth vida. speaks a better A word. verdade fala uma palavra Truth melhor. A speaks verdade a better fala word. uma palavra melhor. Truth speaks a better A word. verdade fala uma palavra melhor. Facts are just facts. Os fatos são só But the fatos. truth of God will live on. Mas a verdade de Deus vai viver. I'm partnering with truth. Eu estou fazendo parceria com a verdade. Facts will never hold me. Os fatos nunca vão me segurar. For many years, Por muitos anos, every time I would get up to speak, toda vez que eu ia pregar, I would hear those words from that man eu ouvia essas palavras daquele homem ring out in my head. rodando na minha cabeça. They don't believe what you're going to bring. Eles não vão acreditar no que você vai levar. They don't believe in you. Eles não acreditam em você. And if they knew what you were going to bring, E se eles soubessem o que você vai falar, they would never have you. eles nunca te convidariam. And I had to go to war E eu tive que ir para a guerra over that narrative. sobre essa narrativa. Some of the narratives in your life, Algumas narrativas da sua vida, you're going to have to go to war over. você vai ter que ir para a guerra contra They're elas. not going to just go away. Elas não vão simplesmente ir You are embora. going to have to know what God says about you. Você vai ter que saber o que Deus You are diz going sobre to have to você. fight those lies. Você vai ter que lutar contra essas You are going to have mentiras. to reject what the devil has said about you. Você vai ter que rejeitar o que o diabo diz sobre You're você. going to have to resist him. Você vai ter que resisti-lo. You're going to have to stand firm. Você vai ter que se levantar firme. You're going to have to lean in Você vai ter que se to what inclinar God is saying about you. ao que Deus está dizendo sobre It doesn't você. matter what the crowd thinks. Não importa o que a multidão One pensa. minute they were saying, Hosanna. Um minuto eles estavam falando, And the Hosana. next minute they were saying, give us Barabbas. E no outro minuto eles estavam falando, nos der The Barrabás. crowd will never know. A multidão nunca vai What's on saber your life. o que está na sua vida. But you will have to make a decision. Mas você vai ter que tomar uma Are you decisão. with truth? Você está com a verdade Are you with facts? ou você está com os If fatos? it's about the facts, Se é sobre os fatos, you'll never make it. você nunca vai conseguir. But if you partner with truth, Mas se você fizer parceria com a verdade, you have a beautiful and bright future. você tem um lindo e brilhante futuro.